Hoje, vamos revelar um dos maiores enganos da história da teologia cristã. Você já ouviu que Isaías 7,14 é uma profecia sobre Jesus? E se eu te dissesse que isso nunca foi o significado original do texto? Prepare-se para uma análise profunda e reveladora. Mas antes de começarmos, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Para entender Isaías 7, verso 14, precisamos voltar ao século 8, antes da Era Comum, quando o rei Acaz de Judá enfrentava uma crise política. Dois reinos inimigos, Israel, reino do norte, e a Síria, formaram uma aliança contra Judá. O rei Acaz estava desesperado e Isaías foi enviado por Deus para lhe dar um sinal. Mas o que era esse sinal? O texto diz: "Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a jovem está grávida e dará à luz um filho, e ela o chamará de Emanuel." Mas o texto não para aqui, como a igreja gostaria. Ele continua: "Creme e mel ele comerá quando souber rejeitar o mal e escolher o bem. Pois quando o rapaz ainda não souber rejeitar o mal e escolher o bem, a terra cujos dois reis você teme será abandonada." A pergunta crucial é: qual é o verdadeiro sinal? Os versículos seguintes deixam claro que o verdadeiro sinal não é o nascimento da criança, mas sim o fato de que antes dela saber diferenciar entre o bem e o mal, ou seja, ainda bem jovem, os reis inimigos de Judá seriam destruídos. Quando o profeta diz que a criança comerá creme e mel, ele está querendo dizer que a cidade de Jerusalém não estará cercada por inimigos mais, pois estes não são alimentos comuns para cidades em estado de cerco. Na verdade, cercos resultam na falta de alimentos. E de fato, poucos anos depois, a Síria invadiu e destruiu tanto o reino do norte quanto a Síria, acabando com a ameaça ao reino de Judá. Bingo! Profecia cumprida. Mas quem era esse menino? O próprio Tanakh responde: era o filho do próprio profeta Isaías. Para reforçar esse padrão, Isaías tem outro filho, cujo nome também é um sinal: Maher-shalal Hashbaz, que significa rápido despojo, prece de saque. Isaías 8, verso 18, declara explicitamente: "Eis-me aqui com os filhos que o Senhor me deu, como sinais e prodígios em Israel." Não há nada aqui falando sobre Messias ou uma profecia de longo prazo. Agora que entendemos o verdadeiro contexto de Isaías 7,14, é hora de abordar um dos erros mais graves cometidos pelo Evangelho de Mateus: a deturpação do significado da palavra hebraica alma. Primeiro vamos conferir o texto em hebraico original. "Lachen iten adini ulachem odine ha'alma hara ve'yeledet ben ve'karat shmo Emanuel." Os missionários cristãos alegam que alma significa virgem, mas isso não é verdade. A palavra hebraica alma simplesmente significa jovem mulher. Essa palavra transmite apenas duas informações: o gênero da pessoa e a idade, mas nada sobre o histórico sexual da pessoa. A prova disso está no próprio Tanakh. Quando o rei Davi era jovem, ele é chamado de Elen, que é a forma masculina de Alma. Veja em 1 Samuel 17, verso 56. O rei Saul pergunta: "De quem é filho este jovem?", usando a palavra Elen. Isso prova que Alma não significa virgem, pois Davi, um guerreiro e pastor, certamente não era descrito em termos de pureza sexual, mas apenas como jovem. Agora, se Isaías realmente quisesse se referir a uma virgem, ele teria usado a palavra Betulá, que ao contrário de Alma se refere ao histórico sexual de alguém, onde Betulim significa virgindade. E ele usa essa palavra 5 outras vezes quando queria deixar claro se tratar de virgindade. Mas por que ele não usou ela nesse trecho? Betulá é a palavra clara e inequívoca para virgem no hebraico bíblico. Por exemplo, em Gênesis 24, verso 16, Rebeca é descrita como Betulá, e o texto ainda reforça que nenhum homem a havia conhecido, para deixar claro que ela era virgem. Se Isaías estivesse realmente profetizando sobre o nascimento virginal, ele teria usado Betulá e não Alma. Mas se ainda restam dúvidas, a própria Bíblia nos mostra que Alma não pode significar virgem. Veja Provérbios 30, de 18 a 19. Há 3 coisas que me estão ocultas e 4 que não conheço: o
o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na rocha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho de um homem com uma alma. Para aqueles que não entenderam, o texto está dando exemplos de coisas que não deixam rastro, como uma cobra na rocha. Por se fosse na areia, sim, deixaria rastros. Mas o texto está claramente falando de um relacionamento sexual e usa alma. Se alma significasse virgem, esse versículo não faria sentido, pois os caminhos de um homem com uma virgem são claramente perceptíveis fisicamente com o rompimento do seu ímen. Portanto, a ideia de que Isaías 7 fala de uma virgem é completamente falsa. Isso é um erro que foi perpetuado ao longo da história e é usado até hoje para sustentar uma narrativa errada sobre Jesus. Agora que você sabe a verdade, pode enxergar como essa manipulação foi feita. Os missionários frequentemente argumentam que a tradução errada de alma como virgem vem da Septuaginta, uma antiga tradução grega da Torá criada por 72 sábios judeus. Mas aqui está o detalhe que eles não mencionam. A Septuaginta original foi destruída na Biblioteca de Alexandria, e essa tradução grega continha apenas os 5 livros de Moisés. O restante do Tanar, contendo os livros dos profetas e as escrituras, nunca foi traduzido para o grego pelos sábios da época. A versão da Septuaginta que existe hoje é uma produção da Igreja Católica, que apenas pegou emprestado o nome da original. Não à toa ela contém até mesmo o livro de Macabeus, um livro que ainda nem tinha sido escrito naquela época. O livro de Mateus, ao tentar encaixar essa profecia em Jesus, comete um erro, grosseiro mas intencional. No texto original, Isaías 7 diz que a mãe chamará o filho de Emanuel. Mas o livro de Mateus muda o texto para "e eles o chamarão Emanuel". Isso é uma deturpação clara do versículo. Quem são eles do texto? E se Maria o chamaria assim, prova mais uma vez que não pode se tratar de Jesus, pois em nenhuma passagem do Novo Testamento cristão, Maria o chama de Emanuel. Muito pelo contrário, ela é instruída antes do nascimento pelo anjo a chamá-lo de Jesus. Quando confrontados com essas falhas, muitos cristãos tentam argumentar que Isaías 7 é uma dupla profecia. Ou seja, que se cumpriu 2 vezes, uma no tempo de Isaías e outra com Jesus. Mas se fosse assim, então quem era a virgem que teria dado à luz milagrosamente 700 anos antes da história cristã? E quem são os 2 reis que foram destruídos na época de Jesus? Essa teoria não se sustenta. E se qualquer profecia pode ser atribuída a uma dupla profecia, então nenhuma religião seria falsa. Por isso esse conceito de dupla profecia não existe no Tanar. O profeta Oséias, contemporâneo de Isaías, mas que habitava no Reino do Norte, também teve filhos com nomes simbólicos, que serviam como sinais proféticos. Seus filhos receberam nomes que alertavam sobre o exílio iminente do Reino do Norte. O Tanar está repleto de casos onde crianças nascem como parte de sinais divinos imediatos. Nenhuma dessas profecias foi reinterpretada como referência ao Messias. Então por que Isaías 7 seria diferente? O que acontece quando uma mentira é repetida por séculos? Ela se torna verdade para quem não investiga. Ainda mais no mundo antigo, onde não existia acesso à informação como a internet, e livros eram luxos que poucos podiam ter. Isaías 7, verso 14 foi mal traduzido e corrompido maliciosamente no Evangelho de Mateus e aceito sem questionamento por bilhões de pessoas ao longo da história. Esse é um exemplo clássico de como narrativas podem ser distorcidas para servir a um sistema teológico. Isaías foi um dos maiores profetas da história de Israel. Seu papel era guiar o povo e adverti-lo sobre as consequências de suas ações. As profecias de Isaías tinham um contexto imediato. Não eram previsões vagas sobre eventos que aconteceriam mais de 700 anos depois. Isaías 7, verso 14 nunca foi uma profecia sobre Jesus. Agora que você sabe a verdade, não se deixe enganar. Pesquise, questione e compartilhe esse conhecimento. E se você quiser saber quem é o verdadeiro Messias descrito na Bíblia, assista a esse vídeo aqui. Gostou desse conteúdo? Inscreva-se no canal, curta esse vídeo e deixe seu comentário. Vamos juntos expor a verdade.